ali adiante a gente vai conseguir entender o que o governo quis fazer com essa história de equalização de alíquota, importação e tudo mais, né? Mas a gente vai conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o empresário Sérgio Araújo. Presidente, um bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes, no nosso Jornal Gente. Como é que esse mercado da importação, para a gente entender um pouco, até para o leigo que está nos ouvindo, se mexe nesse momento da importação de combustível, presidente? Olha, o Brasil tem uma dependência muito grande dos principais combustíveis, ou seja, as refinarias nacionais conseguem atender em torno de 70% da demanda do óleo diesel e variando aí entre 85% e 90% da necessidade de gasolina, fora outros produtos como nafta, querosene de aviação e óleos básicos lubrificantes também. Então, a importação se faz necessária para o país continuar rodando. Sim. Independente da questão de precificação e das políticas implementadas, a importação se faz necessária. E o tamanho dessa fatia em 2022, quanto foi? O senhor lembra? Olha, em 2022, a importação de gasolina e diesel, né, que são os dois principais aí combustíveis líquidos, gerou em torno de 15 bilhões de litros. É bastante, é uma fatia considerável, né? Então, sim, então isso corresponde a mais ou menos 30% muito. Da demanda de diesel e em torno de 8% a 10% da demanda de gasolina foi importado em 2022. Sim. Essa é a única causa, ou é a causa principal de nós termos uma dificuldade de reduzir efetivamente os preços aqui? Ou temos problemas na Petrobras, ou é uma questão de ajuste fiscal que precisa ter um peso dos impostos muito grande sobre os combustíveis? Olha, a gente tem que considerar duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro é o seguinte, a energia, de um modo geral, em especial o petróleo e seus derivados, eles estão aí em patamares muito elevados no mundo inteiro desde o início da guerra lá da Ucrânia com a Rússia, né? Uma vez que teve aí uma restrição de oferta e com isso os preços subiram demais e o preço subiu no mundo inteiro. E o Brasil, na condição de dependente, ou seja, a gente infelizmente não temos autossuficiência no diesel e gasolina, entre outros, se faz necessário precificar olhando para o mercado internacional, ou seja, olhando, na verdade, para o mercado, né? A Petrobras, que antes era uma empresa estatal e que poderia vamos dizer assim, sacrificar o seu resultado fazendo política social, trabalhando com preços reduzidos, hoje, na condição de uma empresa de capital misto, onde ela tem aí um grande número de acionistas, a sua diretoria, o seu conselho de administração, por uma questão até de governança, ele precisa dar o melhor resultado possível para os seus acionistas, seja governo, sejam os acionistas privados. Então, e para dar o melhor resultado, tem que se vender essas commodities, né, pelo melhor preço possível. E o melhor preço possível é o preço de mercado. É quanto que o cliente precisa pagar, não é nem que está disposto a pagar, quanto que ele precisa. Uma distribuidora hoje no Brasil, a alternativa dela para comprar produtos da Petrobras e de outras refinarias privadas é a compra no mercado internacional. Então, o que leva a esse preço muito elevado dos combustíveis no Brasil é exatamente isso, essa questão do aumento do preço no mercado internacional, a nossa dependência e, consequentemente, a necessidade de acompanhar os preços no mercado. E um outro fator, né, que é o segundo fator que é muito importante, é a taxa cambial. Né? Nós estamos falando aí de um real muito desvalorizado, né? O dólar valendo aí mais de R$ 5 por dólar, né? Então, esses dois fatores é que levam aí essa necessidade
de preços elevados. Agora, para o leigo, fica difícil entender um pouco, presidente, em relação ao petróleo diretamente, né? Nós tínhamos o petróleo cerca de um ano atrás perto de $130 o barril, hoje está 80. Isso não impacta, não é uma diferença substancial para estabilizar ou até reduzir os preços? É verdade, impacta sim. Tem aí só uma pequena observação assim, bem específica, de que antes da guerra, a gente poderia até utilizar como uma referência, com uma correlação muito forte, o preço do petróleo com o preço dos derivados. Depois da guerra, lá do conflito da Rússia com a Ucrânia, a gente tem observado que a variação de preço dos derivados, voltando aqui especificamente do diesel e da gasolina, ele tem se descolado da variação de preço do petróleo. Então, às vezes, acontece da gente verificar o preço do petróleo subindo e o preço do derivado caindo, ou o inverso. Às vezes, o preço do petróleo está caindo e o preço do derivado está subindo. Por que isso? Em função de expectativa de demanda e de oferta. Então, isso tem acontecido. Agora, uma coisa que eu queria lembrar, o seu comentário é muito interessante, real, né? A gente teve, sim, por algumas semanas, aí, o preço do petróleo chegando perto dos $130 o barril, o preço do diesel e da gasolina também subiram, mas desde essa data até agora houve redução no preço do diesel e da gasolina também no Brasil. Pode lembrar aí, a gente chegou a ter gasolina em alguns estados, algumas cidades, com preço acima de R$8 por litro. Sim. Presidente, o governo anunciou a reoneração dos combustíveis, a maior vai ser na gasolina. O etanol vai ser taxado, mas numa proporção menor. E isso por razões ali envolvendo sustentabilidade, estímulo ao setor. Como é que o senhor vê essa escolha do governo por reonerar mais a gasolina, menos o etanol? Olha, eu entendo essa preocupação com o governo de atender a demanda e os pleitos dos produtores de etanol, né, alertando que o Brasil precisa realmente caminhar e estimular a transição energética, favorecendo os biocombustíveis, né, os combustíveis renováveis, em detrimento do consumo dos combustíveis fósseis. Então, existe esse compromisso. Existe uma lei aí do ano passado, não sei se me lembro bem se é de junho ou julho, que determinava que a carga tributária da gasolina em relação ao etanol hidratado deveria ter uma diferença mínima de 45 centavos por litro. E foi o que o governo fez agora ao retornar com parte do PIS/COFINS. Ele está, desde hoje, né, taxando a gasolina com 47 centavos e o etanol com somente 2 centavos, mantendo, então, essa diferença dos 45 centavos. Isso é importante. O Brasil tem compromissos aí ambientais para estimular a migração do combustível fóssil para o combustível renovável. Então, é necessário que se faça isso. Agora, é importante se observar, isso não deve representar um aumento de margem para os agentes que atuam na produção e comercialização dos biocombustíveis, mas sim levar isso até o preço na bomba, de forma que o combustível, o etanol, né, o álcool, seja mais competitivo e, com isso, a opção do motorista seja abastecer por álcool e não com gasolina. Sim. Agora, esses mercados externos, eles são competitivos mesmo? De onde é que a gente está trazendo o nosso combustível? De que países? Olha, historicamente, o óleo diesel consumido no Brasil, ele vem, historicamente, quase 100% dos Estados Unidos, aí em torno de 85%, 90%. Tem um período do ano em que o preço do diesel nos Estados Unidos sobe um pouco em função da demanda, e aí normalmente vem de outros países. Agora, durante a guerra, onde houve muita restrição de oferta de diesel para os países da comunidade europeia, que comprava muito diesel e gás natural também da Rússia, os Estados Unidos passou a fornecer diesel para lá e, com isso,
reduziu a oferta para os países da América do Sul, e o que a gente tem observado desde o início da guerra, né, de março de 2022, é que tem aumentado a entrada de produtos de origem principalmente da Índia e dos países árabes. Sim. Eu quero abordar com o senhor essa ginástica toda que o governo faz junto com a Petrobras, né, baixando o preço da gasolina para impactar menos a retomada do imposto e outras medidas que criam um formulismo para compor o preço da gasolina, dos combustíveis de um modo geral, num patamar mais palatável pela população. Qual é a visão da ABICOM, do setor de importação sobre isso e eventuais riscos que a gente corre de ali na frente explodir tudo e o preço não ter mais controle de preço sobre isso? Controle no sentido de manter num nível aceitável. Muito bom. A ABICOM publica diariamente no seu site uma comparação dos preços praticados pela Petrobras e também por outras refinarias nacionais com a paridade internacional, para verificar exatamente se esse preço está defasado ou para cima ou para baixo. Ou seja, e o que aconteceu essa semana, isso está lá no nosso relatório, é que de fato a Petrobras estava com um preço um pouco acima da paridade internacional no caso da gasolina. A gente apontou aí, dependendo do dia, entre 18 e 21 centavos por litro. Então, de fato, existia essa possibilidade da Petrobras fazer uma redução no preço da gasolina, como ela tem feito toda vez que o preço, que existe uma redução ou no câmbio ou no preço do mercado internacional, ela faz a redução e normalmente faz até com uma velocidade muito grande. Ela demora muito para aumentar. Quando o preço dela fica muito mais baixo do que a paridade, ela demora para recompor, né, sempre esperando aí uma mudança no cenário internacional. Mas no caso de descida, ela tem sido muito ágil. E foi o que ela fez agora, anunciando aí essa redução de 13 centavos por litro no preço da gasolina a partir de hoje, né? E o governo imediatamente anunciou, e precisava fazer isso, né, essa questão do retorno dos tributos federais sobre a gasolina e sobre o etanol. Lembrando que essa desoneração da gasolina, do etanol, do diesel, do gás natural, do GLP também, querosene de aviação, ela foi feita no ano passado, ainda no governo anterior, com o objetivo de controlar a inflação, reduzir preços realmente para o consumidor, e tinha uma previsão de retorno de 100% dos tributos a partir de 1º de janeiro de 2023. O governo atual publicou aí uma medida provisória levando essa desoneração do diesel e do GLP até dezembro de 2023, e para a gasolina e o etanol, ele colocou aí até dia 28 de fevereiro, ou seja, que foi ontem. Então, o governo precisava realmente retornar com essa tributação, pois ela tinha dois impactos importantes aí, né? A desoneração que foi tomada no ano passado. A primeira é que esvaziou a receita do governo, né? Fala-se aí na ordem de números que eu ouvi, eu não tenho essa memória, mas da ordem de 29 bilhões de reais de redução de receita do governo, que dificultaria tocar aí o país até o final do ano. E o outro impacto é que a desoneração, como foi feita, ela gerou um problema sério para os agentes que atuam na cadeia de suprimento do etanol, né, que ele perdeu competitividade. Se a gente olhar os números de 2022, enquanto a gasolina teve um consumo maior que 2021 de 2,5%, ou seja, teve um crescimento de demanda, o etanol teve uma perda da ordem de 9%, 10%. E essa perda foi causada exatamente por esse desequilíbrio na competitividade. Então o governo precisava realmente anunciar. Acho que ele foi feliz, fez um anúncio aí de um retorno parcial dos tributos federais, né, sacrificando parte da sua receita, e compensando com a criação de um imposto sobre exportação de óleo, de petróleo. O que eu não
não me agrada essa compensação. Eu entendo a necessidade do governo de ter essa compensação para recompor seu caixa, mas eu acho que essa medida de criação de imposto de exportação no meio do jogo, a mim não me agrada. Tá certo. Presidente da Abicom, Sérgio Araújo, obrigado pela presença conosco aqui no Jornal Gente. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato, presidente.